O principal objetivo do misticismo oriental é sentir todos os fenômenos no mundo como manifestações de uma mesma realidade. Esta realidade é aceite como a essência do universo, destacando e unificando a multiplicidade de coisas e acontecimentos que observamos. Os hindus chamam-lhe Brahman, os budistas Dharmakaya, o corpo-ser, ou Taata, omnisciência, e os taoístas, Tao. Todos transcendendo os nossos conceitos intelectuais e desafiando qualquer descrição. Esta essência última, no entanto, não pode ser apartada das suas inúmeras manifestações. É inerente à sua própria natureza manifestar-se numa miríade de formas que se criam e desintegram, transformando-se uma nas outras, sem fim. No seu aspecto fenomenológico, o todo cósmico é intrinsecamente dinâmico, e a apreensão desta dinâmica é a base de todas as escolas do misticismo oriental. D.T. Suzuki escreve acerca da escola Qigong do budismo Mahayana, da seguinte forma: a ideia central da escola Qigong é aprender o universo dinamicamente, no seu eterno movimento de avanço, sempre com vontade de mudança, que é vida. A ênfase no movimento, fluir e mudança é não só característica das tradições místicas orientais, como também tem sido um aspecto essencial da visão mística do mundo através dos tempos. Na Grécia Antiga, Heráclito ensinava que tudo flui e comparava o mundo a um fogo eterno. E no México, o místico Yaqui Don Juan fala acerca do mundo que passa rapidamente e afirma que, para ser um homem de conhecimento, é necessário ser-se luminoso e fluido. Na filosofia indiana, os principais termos empregues pelos hindus e budistas têm conotações dinâmicas. A palavra Brahman deriva da raiz sânscrita Bri, crescer, e sugere assim uma realidade que está viva e dinâmica. Segundo S. Radhakrishnan, a palavra Brahman significa crescimento e sugere movimento, vida e progresso. A Upanishad refere-se a Brahman como não formado, imortal movente, fazendo uma associação com o movimento que transcende todas as formas. O Rig Veda usa outro termo, Hita, para expressar a natureza dinâmica do universo. Esta palavra tem por raiz Ri, mover. O seu significado original no Rig Veda era rumo de todas as coisas, a ordem da natureza. Assume um papel destacado nas lendas de Veda e está ligado com todos os seus deuses. A ordem da natureza era concebida pelos profetas védicos, não como uma lei divina e estática, mas como um princípio dinâmico inerente ao universo. Esta ideia não é muito diferente da concepção chinesa de Tao, o caminho, como a forma de funcionar do universo, isto é, a ordem natural. Tal como os profetas védicos, os sábios chineses viam o mundo em termos de mudança e fluir, e davam assim à ordem cósmica uma conotação essencialmente dinâmica. Ambos os conceitos, Hita e Tao, foram mais tarde retirados do nível cósmico original para um nível humano, onde lhes foi dado um sentido moral. Hita como a lei universal que todos os deuses e humanos devem obedecer, e Tao como o caminho certo a seguir. O conceito védico de Hita vem antecipar a ideia de karma, que foi desenvolvida mais tarde, para expressar o envolvimento dinâmico de todas as coisas e acontecimentos. A palavra karma significa ação e denota interrelação, ativa ou dinâmica, de todos os fenômenos.
Nas palavras do Bhagavad Gita, todas as ações têm o seu lugar no tempo, através da urdidura das forças da natureza. Buda tomou o conceito tradicional de karma e deu-lhe um novo significado ao incluir a ideia de interconexão dinâmica na esfera de situações humanas. Karma passou a tomar o significado de uma interminável cadeia de causas e efeito na vida humana, que Buda quebrou ao atingir um estado iluminado. O hinduísmo encontrou também muitas formas de expressar a natureza dinâmica do universo numa linguagem mística. Krishna diz no Gita: se eu não aceitasse a ação, estes mundos pereceriam. E Shiva, o dançarino cósmico, é talvez a personificação mais perfeita do universo. Através da sua dança, Shiva suporta a fenomenologia multidimensional do mundo, unindo todas as coisas com o seu ritmo e fazendo-as participar na dança, uma imagem magnífica da harmonia dinâmica do universo. O quadro geral emergente do hinduísmo é o de um cosmos movendo-se ritmicamente, orgânico e crescente, um universo em que tudo flui e muda, todas as formas estáticas sendo Maya, isto é, existindo apenas como conceitos ilusórios. Esta última ideia, a de impermanência de todas as formas, é o ponto de partida do budismo. Buda ensinava que todas as coisas compostas são transitórias, que todo o sofrimento do mundo surge do nosso apego a formas fixas, objetos, pessoas ou ideias. Ao invés de aceitar o universo em movimentos e mudança. A visão dinâmica do mundo é, portanto, o âmago do budismo. Nas palavras de S. Radhakrishnan, foi formulada por Buda há cerca de 2.500 anos uma maravilhosa filosofia do dinamismo. Buda formulou uma filosofia de mudança, impressionado pela transitoriedade dos objetos e pela incessante mutação e transformação de todas as coisas. Ele reduziu substâncias, almas e coisas a forças, movimentos, sequências e processos, e adaptou uma concepção dinâmica da realidade. Os budistas denominam este mundo de incessante mudança samsara, o que significa literalmente em movimento incessante, e afirmam que não há nele nada a que vale a pena apegarmos-nos. Assim, para os budistas, uma pessoa iluminada é aquela que não resiste ao fluir da vida, mas que se move com ela. Quando a Yunmen, o monge Chan, foi perguntado o que é tal, ele simplesmente respondeu: continua a andar. Da mesma forma, os budistas designam Buda por Tathagata, ou aquele que vem e vai. Na filosofia chinesa, a realidade que flui e muda constantemente é tal, e é reconhecida como um processo cósmico em que todas as coisas estão envolvidas. Tal como os budistas, os taoístas afirmam que não se deve resistir ao fluir, mas sim conformar as nossas ações com ele. Esta é, novamente, a atitude do sábio, do ser iluminado. Se Buda é aquele que vai e vem, o sábio taoísta é aquele que flui, tal como diz o Ainan Tzu, na corrente de Tao. Quanto mais se aprofunda o estudo dos textos filosóficos hindus, budistas e taoístas, mais notório se torna o fato de, em todos eles, o mundo ser concebido em termos de movimento, fluir e mudança. Esta qualidade dinâmica da filosofia oriental parece ser uma das suas características mais importantes. Os místicos orientais veem o universo como uma teia inseparável, cujas interconexões são dinâmicas e não estáticas. A teia cósmica está viva, move-se, cresce e altera-se continuamente.
A física moderna também tem vindo a perceber-se do mundo como uma teia de relações, e tal como o misticismo oriental, reconhece que é intrinsecamente dinâmica. O aspecto dinâmico da natureza surge na teoria quântica como uma consequência da natureza ondulatória das partículas subatômicas e torna-se ainda mais evidente na teoria da relatividade, como veremos, onde a unificação do espaço e do tempo implica que a existência da matéria não se pode dissociar de sua atividade. As propriedades das partículas subatômicas apenas podem ser compreendidas num contexto dinâmico, em termos de movimento, interação e transformação. De acordo com a teoria quântica, as partículas são também ondas, e isto implica que o seu comportamento seja bastante peculiar. Sempre que uma partícula subatômica é confinada a uma pequena região do espaço, ela reage a essa situação com movimento. Quanto menor for essa região, maior será a excitação da partícula. Esse comportamento é um efeito quântico, típico, uma característica do mundo subatômico que não tem analogia no mundo macroscópico. Para vermos como isto funciona, devemos recordar que as partículas são representadas, na teoria quântica, por trens de ondas. Como já anteriormente foi discutido, o comprimento de um trem de ondas representa a incerteza na localização da partícula. O padrão ondulatório seguinte, por exemplo, corresponde a uma partícula restrita à região X. Não podemos afirmar com precisão onde se encontra exatamente. Se quisermos localizar a partícula com maior precisão, isto é, se a quisermos confinar a uma região menor, temos de ajustar o trem de ondas a essa nova região. No entanto, tal operação afetará o comprimento de onda do trem de ondas e, consequentemente, a velocidade da partícula. Como resultado, ela movimenta-se. Quanto mais confinada estiver, mais depressa o fará. A tendência de as partículas reagirem com movimento ao confinamento revela a inquietude fundamental da matéria, característica do mundo subatômico. Neste mundo, a maior parte das partículas materiais está ligada a uma estrutura molecular, atômica ou nuclear, e por isso não está em repouso, mas mostram uma tendência inerente para se moverem. São intrinsecamente inquietas. De acordo com a teoria quântica, portanto, a matéria não está nunca quiescente, mas num estado de movimento constante. Os objetos materiais que nos rodeiam podem parecer macroscopicamente passivos e inertes, mas quando aplicamos um objeto de metal ou pedra, aparentemente morto, observamos que se encontra num estado de extrema atividade. Quanto mais nos aproximamos dele, maior nos parecerá a sua atividade. Todos os objetos materiais que nos rodeiam são feitos de átomos que se ligam uns aos outros nas mais diversas combinações para formar uma enorme variedade de estruturas moleculares. Essas estruturas não são rígidas nem desprovidas de movimento, mas oscilam de acordo com a sua temperatura e em harmonia com as vibrações térmicas do ambiente que as rodeia. Nos átomos vibrantes, os elétrons estão ligados ao núcleo atômico por forças elétricas, que tentam mantê-los o mais junto possível, e eles reagem a este confinamento com uma movimentação bastante forte. No núcleo, os prótons e nêutrons encontram-se de tal forma apertados pelas forças nucleares, num tão reduzido volume,
que aí se deslocam a velocidades inimagináveis. A física moderna vem assim revelar a matéria não como passiva e inerte, mas como um modo contínuo de vibração, cujos padrões rítmicos são determinados pelas estruturas moleculares, atômicas e nucleares. É também desta forma que os místicos orientais veem o mundo. Todos eles afirmam enfaticamente que o mundo deve ser observado de um ponto de vista dinâmico. Quando se move, vibra e dança. A natureza não é um equilíbrio estático, mas sim dinâmico. Nas palavras de um texto taoísta, a quietude na quietude não é uma quietude real. Apenas quando existe quietude em movimento, pode brotar o ritmo espiritual que invade a terra e os céus. Em física, o reconhecimento da natureza dinâmica do universo surge não só quando nos apercebemos do mundo microscópico de átomos e núcleos, mas também quando observamos as estruturas imensamente maiores que são as estrelas ou as galáxias. Através de poderosos telescópios, observamos o universo em incessante movimento. Nuvens de hidrogênio em rotação contraem-se para formar estrelas, aquecendo continuamente no processo, até que se tornam fogos ardentes no céu. Ao atingir este estado, continuam a rodar, algumas delas ejetando material para o espaço circundante, na forma de braços espiralados que se condensam em planetas. Eventualmente, após alguns milhões de anos, quando a maior parte do combustível, o hidrogênio, se consumiu, a estrela expande-se e contrai-se novamente, num colapso gravitacional. Este fenômeno pode envolver explosões gigantescas e podem transformar a estrela num buraco negro. Todos esses acontecimentos, a formação de estrelas a partir de nuvens de gás interestelar, a sua expansão e contração e o seu colapso final, podem ser observados, de fato, algures no céu. As estrelas que se contraem, expandem, rodam ou explodem, aglomeram-se em galáxias de várias formas, discos achatados, esferas espirais e etc., as quais, por sua vez, estão paradas, mas rodam. A nossa galáxia, a Via Láctea, é um imenso disco de estrelas e gás girando no espaço como uma roda gigantesca. Todas as suas estrelas e planetas, incluindo o Sol e os seus planetas, se movem em torno do seu centro. Todo o universo está cheio de galáxias espalhadas por todo o espaço, todas rodando como a nossa. Quando estudamos o universo como um todo, com os seus milhões de galáxias, alcançamos o limite máximo na escala do espaço e do tempo. E, novamente, a um nível cósmico, descobrimos que o universo não é estático, mas que se expande. Esta foi uma das descobertas mais importantes da moderna astronomia. Uma análise cuidada da luz que nos chega dessas distantes galáxias mostra que todo o conjunto se expande e que o faz de uma forma bem organizada. A velocidade de recessão de qualquer galáxia que observamos é proporcional à distância que nos separa dela. Quanto mais distante de nós se encontrar a galáxia, maior será a velocidade a que se afastará. Se a distância duplica, duplicará também a velocidade de afastamento. Esta asserção é verdadeira, quer se trate de distâncias medidas a partir da nossa galáxia, quer sejam relacionadas com qualquer outro ponto de referência. Qualquer que seja a galáxia em que nos encontremos, observaremos sempre que todas as outras se afastam de nós. Galáxias próximas a cerca de alguns milhares de quilômetros por segundo, outras mais afastadas a maiores velocidades,
e as mais longínquas a velocidades próximas da velocidade da luz. A luz emitida por galáxias, para além dessa distância, nunca nos alcançará. Essas galáxias afastar-se-ão de nós a uma velocidade superior à velocidade da luz. A luz que emitem é, nas palavras de Sir Arthur Eddington, como um corredor numa pista que se expande, com a linha de chegada afastando-se mais do que ele pode correr. Para se ter uma melhor visão da forma como o universo se expande, é necessário recordar que a estrutura conveniente para estudar as suas incomensuráveis dimensões é a teoria geral da relatividade. De acordo com esta teoria, o espaço não é plano, mas sim curvo, e a forma exata dessa curvatura está relacionada com a distribuição de matéria pelo espaço através das equações de campo de Einstein. Estas equações podem ser usadas para determinar a estrutura do universo como um todo. São o ponto de partida da moderna cosmologia. Quando falamos de uma expansão do universo no contexto da relatividade geral, estamos a situar o fenômeno numa dimensão mais elevada. Tal como o conceito de espaço curvo, apenas podemos visualizar essa expansão com o auxílio de uma analogia bidimensional. Imaginemos um balão com um grande número de pontos marcados sobre a sua superfície. O balão representa o universo. A sua superfície curva bidimensional representa o espaço curvo tridimensional. E os pontos na sua superfície são as galáxias nesse espaço. Quando o balão é enchido com ar, todas as distâncias entre pontos aumentam. Qualquer que seja o ponto escolhido como referência, servirá para mostrar que todos os outros se afastam desse. O universo expande-se de forma semelhante. Qualquer que seja a galáxia escolhida por um observador para referencial, revelará que todas as outras se afastam dele. Uma pergunta óbvia a ser feita acerca do universo em expansão é: como é que tudo começou? Pela relação entre a distância que nos separa de uma galáxia e a sua velocidade de recessão, conhecida como a lei de Hubble, pode calcular-se a origem de tal expansão, ou, por outras palavras, a idade do universo. Assumindo que não houve alteração no ritmo de expansão, o que não é de todo correto afirmar, pode calcular-se essa idade em cerca de 10 mil milhões de anos. Esta é, pois, a idade do universo. A maioria dos cosmologistas afirma, hoje em dia, que o universo teve a sua origem num acontecimento bastante dramático, há cerca de 10 mil milhões de anos, quando toda a sua massa surgiu explosivamente de uma bola de fogo primeva. A expansão do universo, observada atualmente, é tida como restante de um tal impulso inicial. De acordo com este modelo de Big Bang, essa explosão inicial determinou o começo do universo, do espaço e do tempo. Se quisermos saber o que aconteceu antes desse momento inicial, esbarramos com severas dificuldades em termos de raciocínio e linguagem. Nas palavras de Sir Bernard Lowell, aqui chegamos a uma grande barreira no pensamento, porque começamos a lutar com os conceitos de espaço e tempo, antes da sua existência, nos termos em que o conhecemos no nosso cotidiano. Sinto-me como se de repente tivesse entrado num grande banco de nevoeiro, onde o mundo que me é familiar se desvanece por completo. Quanto ao futuro do nosso universo em expansão, as equações de Einstein
não fornecem uma resposta definitiva. Elas permitem diferentes soluções correspondentes a diferentes modelos do universo. Alguns modelos prevêem que a expansão continuará para sempre. De acordo com outros, essa expansão está a abrandar e, eventualmente, iniciar-se-á um processo de contração. Estes modelos descrevem um universo oscilante, expandindo-se durante bilhões de anos, contraindo-se de seguida até que toda sua massa se encontre reduzida às dimensões de uma pequena bola, para se expandir de novo e assim por diante, em inumeráveis ciclos. Este conceito de um universo em expansão e contração periódicas, que envolve uma escala de tempo e espaço de vastas proporções, surgiu não apenas na cosmologia moderna, mas também na antiga mitologia indiana.